Olá, seja muito bem-vindo ao Código Aberto, seu programa semanal onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente e você é o nosso convidado número 1. É bom demais estar com você nessa temporada e eu vou desabafar, abrir meu coração que sinceramente, de coração, já começa a bater saudade. É o penúltimo encontro. A temporada alucinante sobre missão já começa a mostrar seu encerramento e a gente tem que aproveitar junto cada segundo, cada minuto, porque olha, que grupo bacana, que convidados excepcionais e acima de tudo, a gente incomodado do lado de cá do céu para fazer Jesus voltar mais cedo. E sabe o que é isso? Missão. Por isso que falamos o tempo todo de missionários com você. E a gente começou semana passada esse personagem incrível da Bíblia, que é Paulo, sobre a parte missionária dele, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a atividade ministerial e evangelística desse grande personagem bíblico que é Paulo. Meus convidados aqui, esses 4 aí já marcaram história, viu? Laura, Pedrão, Pastor Fábio, Liz, a moçada vai reconhecendo, vai colocando nas redes sociais, a gente vai vendo que vai fervendo cada vez mais o Código Aberto, é um crescimento até o 13º programa, quando a gente se despede e fica até a próxima. Já quero perguntar para vocês, não vai dar tempo no último programa, então a gente quer deixar agora um espacinho. Olhando para trás, Liz, esse é o 12º sábado juntos, se é num programa inédito, 12 semanas juntos, uma avaliação, Código Aberto para você. Esses momentos que a gente viveu aqui junto. Eu acho que é sempre uma bênção poder compartilhar. Parece que quando a gente fica muito tempo assim, sem poder falar de missão, e acabou que nesse semestre passado eu estava tão presa ao trabalho ali que não... A gente acaba tendo um convívio ali um pouco num círculo menor, né? Mas foi um prazer, sério mesmo, foi um privilégio poder falar um pouquinho mais de missão e aprender também ouvindo outras coisas, ouvindo de outras experiências também. Foi muito bom. Amém. Pastorzão, feedback dos nossos 12 programas juntos. Foi muito bom, aprendi muito sobre muita coisa, aprendi sobre televisão, como fazer televisão. Estou vendo aqui, conhecendo melhor o Pedro e a Laura, aprendi sobre música. Mas do estudo da gente ficou muita coisa. Sobrecarregou meu coração agora com a vontade verdadeiramente de ser um missionário. Amém. A gente vê a confirmação daquilo tudo que Deus já tinha chamado a gente há muito tempo atrás. De ir para o campo missionário, trabalhar o máximo possível para levar o maior número de pessoas para Cristo. E principalmente nessas últimas lições de Paulo, a gente aprende que a gente tem que voltar a ter uma paixão verdadeira por Jesus e pelo Evangelho. E eu quero viver essa vida do jeito que Paulo viveu também, sabe? Bacana, pastor. E essa camiseta aí é uma propaganda ambulante, né? Você viu isso aqui? Conexão Jovem. Tá bom. A Dani e a Bianca falaram para mim que se eu não vestisse, e eles iam me tirar do programa. Então tá aí, ó. Você tem um quadro no Conexão Jovem chamado Metáforas Urbanas. Metáforas Urbanas. Você tem que assistir, tem na internet, tem também... você pode pegar na gente toda quarta-feira, a meio-dia, você pega o programa, assiste, vale a pena, e a gente tem um monte de coisa legal ensinando para você lá. Principalmente porque são lições práticas da vida contadas numa história bem interessante, bem engraçada e um pouco artística, como você sabe. Que bom, pastorzão. Você veio para ficar. Você também tem uma veia artística, missionária, pastoral, e a gente precisa, como cristianismo, esses pastores diferenciados. Amém. Para contar a história para os nossos jovens, né? Fala, Pedrão. Valeu, 12 programas juntos, tua avaliação aí. Muito. Não, isso aqui para mim foi muito abençoado. Você curtiu mesmo ter vindo, participado com a gente, esse formato diferente do Código Aberto? A gente que tem a rotina louca de ficar cantando para cá e para lá, e a gente acaba não parando muito para ter momentos assim, né, de discussão, e eu me remeti a tempos antigos, assim, quando minha rotina era um pouquinho mais tranquila, que a gente parava e passava tanto tempo falando, até nos bastidores que a gente ficava aqui discutindo as coisas. Então foi muito bom. E é uma coisa que eu acho que em nenhum momento do nosso cristianismo a gente deveria perder, né? Então Foi importante para mim, para me lembrar de como resgatar isso aqui é importante, da gente estar na comunhão dos nossos irmãos, partilhando a palavra de Deus e extraindo dela o máximo de entendimento. O Código Aberto, para mim, representou isso, e eu espero que represente isso para os outros também. Que bacana. Pedrão, no pouco que a gente conversou fora dos nossos momentos aqui, sendo filmados, a gente vê você um rapaz incomodado e, como todo compositor, todo músico, todo artista, pensando um pouquinho diferente. E eu acho legal isso.
A igreja precisa de gente com mentalidades diferentes. A gente, às vezes, vai nos roteirizando para o previsível. E aí tem que surgir um artista, um músico, um compositor, alguém que... Peraí, mas e se for por aqui? Precisa. Então, que Deus abençoe muito você, o teu ministério de música. Você cantou para a gente nesses últimos 2, 3 programas e a gente vê o talento que Deus te deu. E isso é uma maneira linda de pensar religião, de pensar cristianismo, de pensar volta de Jesus. Então, que isso sirva de exemplo para que você não anestesie um jeito sempre, não vou dizer crítico, não vou dizer polêmico, mas vou dizer alternativo e diferenciado para a gente não se acomodar da maneira que está fazendo as coisas, né? Legal. Esse é um dom que Deus dá aos músicos e por isso dá tanto problema músico, né? É um problema. O diabo ganha com isso, porque Pensando ele quer ser isso. diferente. Que o músico fique com miscuinha e esqueça que são sensíveis o bastante para pensar e sentir diferentemente e a gente tem que ter essa percepção. Senão a igreja cai em todo aquele legalismo que já durante tantos séculos, quando os músicos não tinham espaço, ela acabou tendo, né? E a Laura, outra musicista, né? Nossa cantora e também esposa de pastor, conversando com a Laura, jovem, um dia a Laura tem que ter tempo para contar para você histórias além da Laura Código Aberto e da Laura cantora. Mas é a Laura, esposa de pastor, é a Laura diretora de aventureiros, líder de aventureiros. A Igreja Adventista tem um programa lindo para crianças, minha filha é aventureira e ali recebem coisas maravilhosas através de classes, especialidades. E você tem um ministério bonito nisso também, né, Laura? Cozinheira também, né? Cozinheira, ela convidou todos nós para irmos lá. Oxa vida, né? Gente, é o que eu falo. Eu, quando não estou no Brasil cantando, quando eu estou na minha casa, eu sou dona de casa / esposa de pastor. Isso ou é o lindo. contrário. Parabéns. Mas, assim, é sempre muito bom vir ao Código Aberto. Essa é a terceira vez que eu venho, acho que eu falei no começo. Vim a primeira vez em 2007, depois em 2010 Agora e agora 2015. voltei. Estou muito feliz. O que o Pedro falou, a gente não tem tempo de ficar conversando e, às vezes, trocando ideia, discutindo sobre temas importantes da Bíblia. E todos nós mexemos com a missão. Então, isso é um banquete para a gente. E aí, Laura, muito bom. aproveitando e agradecer aqui a produção, vocês conhecem muito o Tiago Chapolin, que apresenta o Conexão e já fez tantos outros programas na Novo Tempo. E eu quero aqui aproveitar e reconhecer esse tremendo produtor que convidou vocês, porque encaixar todos vocês não é fácil. Quando o Chapolin falou, pastor, vão ser esse, aquele convidado, porque o povo me encontra por aí, né, e me abraça, pastor, me chama lá, pastor, não sei o que. Eu falei, gente, eu não convido os convidados, eu sou apresentador e confio na produção desse programa. E trazer vocês para cá, eu acho que foi muito legal, coincidência especial da gente poder falar da missão desse jeito. Então, Chapolin, Deus te abençoe muito no teu ministério como produtor e toda a equipe técnica, câmeras, cinegrafistas. Isso aqui é uma máquina, jovem, que você não tem noção, mas são todos missionários para que chegue para você o sinal da Novo Tempo. E, Laura, teu ministério, que Deus te abençoe. Amém. É um talento extraordinário para conseguir coisas extraordinárias para Deus. E é isso que a gente deixa aqui com todo carinho para você, jovem. Vamos fazer uma oração? Eu vou orar com vocês e a gente já estuda Paulo, parte 2. Pai do céu, obrigado por esse dia, Senhor, por estarmos aqui nesse programa e tantos telespectadores acompanhando. Esse é o momento, Senhor, onde a Novo Tempo reúne um mundo de audiência para a gente sentir a volta de Jesus cada vez mais perto. É o penúltimo programa dessa temporada que já vai deixando um gostinho de quero mais e de muita saudade, porque a gente foi prático, temos falado da missão, temos incomodado os acomodados. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, querido Deus, que esse programa também seja um divisor de águas na vida de todos que estão nos assistindo. Que possamos compartilhar nossas experiências com a experiência do céu e, meu Deus, saímos daqui mais entusiasmados na missão da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora o Paulo começa a pregar. 14 cartas do Novo Testamento são feitas por Paulo. Um escritor, um tremendo acadêmico, um ilustrador, um artista também, porque sempre tem uma pegada ali explicando, tornando concretas coisas, tentando usar o desconhecido para o desconhecido. Paulo é um tremendo escritor, um tremendo homem de Deus, missionário. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês olham agora o currículo, não é currículo, o currículo que tinha antes, né? Mas agora é a biografia ministerial de Paulo. O que vem na mente de vocês? Eu digo, viajante, o homem que não conseguia parar quieto, viajou muito. Para mim, esse é o Paulo na prática do ministério. Eu diria poliglota, Opa. Não só de línguas, né? Mas na maneira de comunicar o evangelho. Eu acho muito legal a maneira como Paulo soube
usar os exemplos e usar as iscas certas para atrair a atenção de diferentes públicos, né? Com os gregos ele usava a linguagem de atleta, com os judeus ele usava a linguagem teológica. Então essa coisa dele conseguir falar diferentes línguas, mas com a mesma mensagem, é uma inspiração para mim. Eu acho que o texto que resume para mim a obra e a vida dele seria o fiz de tudo para com todos, para que de todas as formas eu pudesse alcançar alguns. Então, é aquele cara que, se eu não sei, a impressão que dá é que ele estava o tempo todo tentando fazer o máximo dele possível, pensando em estratégias, em projetos, em programas, em linguagem, para alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, é uma complementação, né, disso que a Laura falou. Eu acho muito legal. Eu chamaria ele de apóstolo dos gentios, né? Ele veio para pregar para os gentios. Eu acho que, se você for olhar o panorama do Novo Testamento, os judeus estavam bem cuidados. Tinha muito apóstolo judeu que ficava ali em Jerusalém, que não queria sair. Paulo veio para expandir o evangelho para o mundo inteiro. E ele foi o que melhor sintetizou a mensagem da salvação. E no teológico, você aprende que a gente não entenderia o que é salvação de fato se Paulo não tivesse vindo e explicado. Alguns livros que ele escreveu, se não tivesse sido escrito, a gente nunca entenderia como é que a salvação se processa. A gente não entenderia, por exemplo, de justificação pela fé. A gente não entenderia o ritual do santuário direito, se Paulo não tivesse vindo e colocado as ideias da maneira como ele colocou para a gente. Então, a Laura está certa, ele é um poliglota na mensagem também, né? Porque ele expandiu a mensagem para diferentes públicos, trazendo uma mensagem assim nova, com metáforas novas, para que as pessoas pudessem ver o que era a salvação. E uma das coisas, dos episódios mais interessantes, talvez, dessa vida de Paulo, sendo um poliglota, eu acho aquele episódio do Deus desconhecido, né? Que ele chega lá, tinha lá a estátua do Deus desconhecido, ele fala, é esse o Deus que eu vim apresentar para vocês. Então, eu acho que a mensagem dele se resume bem a isso mesmo, chegar para pessoas que não conheciam Deus de fato e apresentar para eles, numa linguagem nova, diferenciada, o Deus que eles não conheciam. Liz, Paulo, o ministério dele, o que te chama a atenção? Bom, eu acho que... Bom, fica difícil, né? Sempre que sobra a última parte para você fica... todo mundo já falou tudo. Mas, realmente, eu acho que a sabedoria que ele tinha é incrível. E também, assim, uma sabedoria que não era só do mundo. A gente comentou na semana passada de como essa formação que ele teve pelo berço dele, tudo isso, a formação como fariseu também, como tudo contribuiu para que ele fosse uma pessoa realmente com uma sabedoria humana, mas também uma sabedoria divina. E a sabedoria de como apresentar também já foi destacado aqui, mas do conteúdo. Ele sabia como colocar, como a gente já comentou também, Jesus ali no coração de tudo que ele falava. Até porque, apesar da gente sempre falar, olha, Paulo foi muito sábio, porque ele conseguiu lidar com diferentes grupos, e em cada um ele se fez tudo para com todos. Quando a gente olha a explicação dele mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. No versículo 23 ele continua, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É muito interessante que ele reconhece, que ele conhece tudo isso, ele sabe como fazer as conexões, mas ele nunca se absteve do principal. Ele podia falar de poesia, ele podia falar de tudo, mas ele sempre pregava Jesus crucificado. Não importa, para um vai ser escândalo, para outro vai ser loucura, mas é essa a minha pregação, eu tenho que pregar isso, eu tenho que falar de Jesus. E eu acho isso um exemplo formidável para que a gente nunca fique se escondendo em doutrinas de homens, em ideias de homens, mas que a gente apresente realmente Jesus crucificado, a salvação por meio de Jesus. Fantástico. O guia de estudo faz uma observação chamando do efeito borboleta, que é uma coisa diferente, né? Como uma ação que acontece aqui pode reverberar do outro lado do planeta. Uma borboleta batendo asas na Califórnia pode provocar um furacão na China. E isso leva a uma aplicação espiritual do efeito borboleta para o ministério de Paulo. É um homem que tinha ações escritas e cartas que simplesmente elas se propagaram, elas espalharam o cristianismo, elas levaram um tsunami de esperança para as pessoas e levando tudo e todos, graças a Deus, a esse homem, Paulo. Paulo foi um tremendo comunicador também, né? Porque chegava lá para os gregos, eu queria puxar agora isso aqui, pastor, os dons de comunicação, as ferramentas de comunicação de Paulo, que conseguia falar para grego, conseguia falar para judeu, conseguia falar para um público inóspito, conseguia falar para um público familiar, e ele tinha essa facilidade de tornar o evangelho acessível a tudo, todos e sempre. Né? Ele era muito eclético, né?
E principalmente se devia, talvez, à grande cultura que ele tinha. A formação da vida dele, né? Ele era de família judia, mas era também romano. Ele era Paulo de Tarso, lá em Tarso, onde ele morou, ele teve uma educação muito grande na área do helenismo, no conhecimento grego, dos poetas gregos. Então, quando ele falava para um público e para outro, ele falava com entendimento de causa. Né? E tanto é que ele chega a citar os poetas e tudo mais. Então, a oratória dele devia ser uma coisa meio fascinante, né? Ele devia falar de uma maneira, tanto é que a gente tem histórias dele pregando, as pessoas caindo pela janela e depois ele tendo que recitar, porque o pessoal ficava horas e horas ouvindo Paulo falar. Mas apesar dele ser super culto, isso que eu acho legal. Ele conseguia se fazer entender para quem... Claro. Exato, essa é a comunicação. Então, não importa o que você fala, importa o que o outro entenda. Isso é uma inspiração, porque a gente vê hoje muita gente que tem muito conhecimento, só que não chega. Você chega num público que não tem tanta cultura assim e não consegue entender tanto. Então, eu acho que, obviamente, isso é o poder do espírito, né? Mas é uma inspiração, assim. Você tem que ter o conhecimento, mas tem que se fazer entender também. E olha que bacana, né? O nosso guia nos comenta que quando ele falava para os judeus, ele de cara já começava a colocar a linhagem de Davi, Abraão, ele puxava Jesus como essa história de Israel. Já quando ele ia falar para os gentios, os gregos, helenizados, etc. Não, Deus o Criador já puxava toda aquela essência de sabedoria, de querer saber de onde veio. E essa questão do Deus que faz parte do universo. Então ele não chegava do mesmo jeito para todos. Exato. Isso é um recado para todos nós que queremos ser missionários, né? Eu acho que a gente até comentou isso em outras lições. Algumas culturas, alguns povos, algumas tribos, eles não têm o mesmo ponto de partida, né, que nós temos. E eu acho que isso é que é o fascinante no discurso de Paulo. Ele é como se ele conhecesse diversos pontos de partida diferentes, né? E isso entra para nós como aprendizado. A gente tem que saber, a gente tem que procurar, a gente tem que entender os povos que a gente vai entrar em contato, os tipos de pessoas que a gente vai entrar em contato. É importante a gente conhecer, porque quando a gente conhece o ponto de partida da pessoa, a gente sai daquele mesmo ponto de partida e chega no ponto principal, que é Jesus Cristo. Então, sei lá, o meu ponto de partida é o ventilador. A minha existência eu entendo a existência a partir desse ventilador. Então, era como se Paulo fosse lá, entendesse todo o mecanismo do ventilador e tal, por que ele acreditava daquele jeito, e trazia toda a aplicação e fazia aquela pessoa também entender o centro, que é Cristo, né? A mensagem cristocêntrica. Então, isso é fundamental para os missionários, né? A gente precisa buscar conhecimento dos povos que a gente vai lidar, saber qual que é o ponto de partida, onde está fundamentada as verdades que norteiam essa pessoa. E, a partir dali, a gente vai construir algo em direção a Cristo. E acho que Paulo fazia isso com excelência, né? Quase chegando nas Olimpíadas 2016, se aproximando, a gente vai para um rápido intervalo e quando voltar, nós vamos falar sobre Paulo como atleta olímpico. Já já a gente volta. De volta, segundo bloco, e já lanço para vocês, o Guia de Estudo aponta as ilustrações que Paulo usava, uma delas era o soldado e a outra era o atleta olímpico. Está chegando a Olimpíada aí, ano que vem, Olimpíada do Rio de Janeiro, e sempre a Olimpíada nos reporta grandes lembranças, e Paulo aproveitou das Olimpíadas para falar de cristianismo. Como é que é isso? Para aplicar nas questões de perseverança, de desempenho, ele usava essa linguagem, que era a linguagem que fascinava eles, que eles entendiam, que fazia sentido para eles. Eu acho incrível como ele conseguiu, até com isso, a questão atlética, pregar. Isso é fantástico. Ele era um professor. Você é professora, né? Sou. Você... Na alma, né? Não Na sou alma. hoje em dia, mas já fui. Se te colocar uma classe ali nos aventureiros com as criancinhas, você imagina se você vai explicar alguma coisa partindo do desconhecido. Não Partindo do tem como. conhecido por desconhecido. como. Ele Regra pegava básica da pedagogia, isso. A gente Acabou, parte não do adianta, né? conhecido. Um aspecto que eu acho muito interessante também da pedagogia e da didática dele é que, na verdade, ele estava preocupado também com o desenvolvimento. Isso foi uma coisa que foi citada na lição passada, a gente acabou não falando muito, mas é que, além do processo de apresentar a Cristo, ele também se preocupava com o acompanhamento e com o crescimento, né? A gente falou que o
o batismo, o aceitar, seria como se fosse a matrícula. E Paulo estava preocupado também com todo o desenvolvimento do aluno, né? E a lição até citou a palavra discipulado. Então, ele depois que ele ia para um lugar, que ele construía uma igreja, que ele começava um grupo, alguma coisa, ele instituía ali pessoas que fossem direcionar o trabalho, e ele se correspondia por carta, direcionando: olha, Paulo, a gente está com dúvida nisso, como é que a gente deve proceder, como é que a nossa fé direciona isso, e ele se preocupava, ele tinha um carinho. Então, o missionário, ele também deve ter essa preocupação, não é eu chegar aqui, resolvi meu trabalho, você se converteu e pronto, acabou. A caminhada espiritual é uma caminhada que vai até o céu, né? E nós somos responsáveis por aqueles que a gente se conecta. E Paulo, ele assumia essa responsabilidade até o fim, né? Se correspondendo e mandando cartas, e a gente tem essas cartas até hoje para comprovar, né? Vamos falar do soldado e do atleta. Por que Paulo usava isso, né? Eu acho que, mais uma vez, confirma que ele era um ótimo discípulo, mesmo que não tenha sido um discípulo de Jesus, assim como nós podemos ser sem ter convivido com ele em terra. Ele era um discípulo claramente seguindo milimetricamente os métodos de Jesus. Jesus usava muito a questão das parábolas, né? De pegar algo do conhecido ali da audiência que estava acompanhando ele e tratar daquilo, temas do o que era o reino do céu. O reino do céu, principalmente, sempre falava: o reino do céu é como isso, como aquilo, como um tesouro que está enterrado, como, por exemplo, um grão de mostarda. E tudo era uma explicação para mostrar coisas eternas. E quando eu fico imaginando, eu não acho, sinceramente, vocês podem falar, vocês acham que ele seria um grande atleta. Eu não acho, pelo perfil de Paulo, não, acho que pela também forma acho muito, né? Ele é uma Mas conhecer a uma pessoa mais importância das reservada, Olimpíadas. exatamente. Então, não acho que é porque, e olha como é que é uma dica para missionário. Não é porque ele gostava de corrida, ou porque ele era um super atleta que ele falava. Eu aposto que ele não era um super atleta. E às vezes a gente erra em assim: eu amo futebol, então tudo que eu falo é conectado com futebol. Não é o que você ama, é o que você está vendo que é a necessidade ali, ou é o que a pessoa conhece. Então você vai observar e falar: essas pessoas conhecem disso. Então você vai falar usando aqueles elementos. Por isso que ele falou em alguns momentos de um soldado, outras vezes falou de um atleta, e sempre se reportando a questões espirituais. E eu acho até nisso muito legal. A sabedoria dele de não se deter muito nisso, porque tem gente também que erra nisso ao fazer uma analogia, ou apresentar uma parábola. Perde tanto tempo com isso, né, que fica 30 minutos falando disso e depois 5 minutos para fazer a aplicação espiritual. Ele fazia a conexão e daquilo ele passava a falar das coisas eternas. São dicas importantes aí para a gente. É interessante que ele falava porque estava na mídia, né? Era o que estava na mídia naquela época. O pessoal gostava muito, os gregos gostavam muito das Olimpíadas. Então, ele usava aquilo que eles mais gostavam para falar para eles, tirar eles daquilo que eles mais gostavam para levar eles para o mundo espiritual. É a mesma coisa que a gente faz hoje quando a gente quer comparar a salvação com um jogo de futebol, porque o povo conhece tanto, Pedro já enfatizou isso tão bem, né? Que as pessoas estão tão ligadas em futebol e coisas desse tipo, que para você explicar uma verdade espiritual para eles, você tem que entrar nesse mundo deles para depois levá-los para aquilo que eles não conhecem, que seria a cruz de Cristo. Tem um escritor cristão, Gary Chapman, ele escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que o Paulo ele entendeu esse conceito muito antes desse cara escrever. E ele fala que cada um tem uma forma de se expressar, uma linguagem, mas ele deixa bem enfatizado no livro que a grande descoberta da vida não é saber qual é a tua linguagem, então você vai poder comunicar bem aquela linguagem. É descobrir qual que é a linguagem do receptor. Então, o Paulo, acho que ele entendeu bem isso, né? Foi exatamente o que você falou, eu só quis citar esse livro que eu acho bem interessante. Não parte do pressuposto que eu tenho que entender como que eu falo, qual que é o meu talento, qual que é a minha maneira, o que eu sei, mas é entrar na cabeça do outro e ver como que o outro pensa. E essa é a arte. Sabendo como você pensa, como você recebe essa linguagem, como que você vai entender, eu então busco falar a tua língua, a tua linguagem, e não fazer você entender a minha linguagem. Isso é um princípio básico também para missionário. A gente sempre tem que fazer tentar falar a língua do outro e não tentar obrigar ele a entender a minha linguagem. E Paulo fazia isso. Muito bom. Querido jovem telespectador, olho para você e já digo, para ser missionário, pense no público-alvo. Acabou. Isso Regra é uma lei básica da oratória. De comunicação, de oratória, de qualquer músico, compositor, cantor. Não, eu vou cantar a música que eu gosto. Está todo mundo num outro estilo, né, Laura? Não, para quem que eu vou cantar? Para quem que eu vou encenar, pastor? Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou pregar? Você tem que conhecer o público. Então, primeira coisa, jovem,
Observe o público-alvo. Comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala, é o que o outro percebe e absorve. E Paulo nos dá uma lição, ele nos dá um banho de flexibilidade cultural para dizer assim, eles curtem Olimpíada. Então, eu vou falar de Olimpíada. Estavam em plenas guerras, aquela coisa absurda do reino, todo mundo sabia que era um soldado. Talvez hoje aqui no Brasil não é tão forte, né? A gente não é um país armado no sentido dessas guerras constantes. Não, mas lá era, então falar do soldado tinha muito a ver. E a gente percebe que sempre o missionário tem que se adequar culturalmente e no conceito de interesse para o público que quer atingir, sem abrir mão de princípio, é óbvio. Né? Queria só dar um exemplo dos nossos dias, para a gente entender bem isso, como é bobo, né? Que é coisa mais legal quando chega, por exemplo, um cantor internacional num programa de televisão e ele fala: Bom dia, Brasil! Aí todo mundo fica assim: ai, que legal, que maravilha! Olha, ele procurou falar a nossa língua, né? Eu vivi isso lá em Guiné-Bissau também. Eu lembro que eu aprendi 3 frasezinhas no dialeto deles. E quando eu chegava lá, na hora de pregar nos hospitais, que a gente fazia um trabalho nos hospitais, eu lembro que quando chegava perto da oração, às vezes eu falava algumas frases no dialeto. Nossa. E aí, eles estavam todos assim, a hora que eu falava no dialeto, eles olhavam assim: opa, tá falando a minha língua. Como é que esse cara vem lá de longe falar a minha língua? Ele não quer só que eu entenda, ele tá falando a minha língua. Então, é um exemplo bem bobo, né? Usando a língua, que não é necessariamente o que a gente está falando, a gente está falando da linguagem, mas é só para entender como a gente se fascina quando alguém se importa com aquilo que é nosso, né? Então... Por outro lado, estou me lembrando de uma cantora, muitos anos atrás, famosíssima ainda no mundo hoje em dia, que veio fazer uma show no Brasil e pegou mal em tudo quanto é redes sociais, porque ela tentou ser assim próxima, mas mal informada, disse: que bom estar no Brasil, capital do Brasil é Buenos Aires. E aí, devastou. Eu me lembro que página do jornal no dia seguinte, eu era adolescente, assim, não creio que ela veio no Brasil falar que a capital era Buenos Aires. E pegou mal. Então, veja, detalhe, né? Coisa simples, mas que uma equipe de apoio de produção nessa hora tem que ajudar. Eu admiro os presidentes, alguns discursos presidenciais, é uma equipe por trás de um orador, de uma pessoa de importância para dizer: olha, não erre em coisas da realidade, você pode fechar totalmente os ouvidos. Você vê, Paulo, trabalhando com isso, desde a maneira de falar, maneira de vestir, maneira de comer, e aí missionário. Isso, eu gosto disso, pode ter gente que não curte, eu gosto. Se tiver que, numa certa situação, você mudar algumas coisas para você entrar no mundo das pessoas. Né? Vestir, comer, entrar ali, está na Bíblia, né? Faça-me de judeu para os judeus, grego para os gregos e acabou. Mais chata do que você, às vezes, fazer o seu melhor e a pessoa que é de outra cultura chega e faz cara feia. Se a gente, às vezes, é um missionário e fala: ai, não gosto dessa comida. Eu já vi isso acontecendo. Ai, eu odeio comida desse país, odeio... Gente... Não pode, não. Foi para lá... Até estou lembrando dessa linguagem do amor, né? Em casa, a gente leu esse livro, é nosso livro de cabeceira, eu e a Ellen, né? Minha linguagem do amor, palavras de afirmação e dar presentes. Já a Ellen é qualidade de serviço, é qualidade de tempo, né? E eu encho ela de presente e ela quer passar tempo comigo, enquanto o que eu quero é presente e ela quer companhia. O dia que a gente leu esse livro, resolveu a nossa vida, porque eu entendo, eu dava flor. Amor, eu sou diferente de outras mulheres, não é, a minha esposa é fantástica, ela não é flor. Agora, tem que chegar em casa assim, não vou fazer nada, vou até desligar o celular, dela vê que eu estou amando mesmo, né? Quando desligo o celular, desconecto, entendeu? Aí eu falo a linguagem. E para mim, ela sabe, o presente me resolve a vida, presentinho, um elogio. Quando você descobre como o outro pensa, você resolve os maiores problemas da vida. O problema é isso, é a gente querer conquistar o outro com aquilo que a gente gosta. E a gente tem que conquistar o outro com aquilo que ele gosta. E aí você entra no mundo deles, né? Eu acho que nos dias de hoje, nosso grande desafio não é tanto as barreiras que Paulo tinha, que Paulo tinha muitas barreiras geográficas, de pessoas que viviam em outros países, culturas diferentes, mas talvez seja a principal barreira, a barreira de gerações, né? Hoje em dia, a linguagem dessa nova geração é diferente, e se a gente não souber se adaptar, a gente está falando a mesma coisa antiga para gente nova, que precisa aprender com uma linguagem diferente. Então, a gente tem que aprender a se adaptar. Tem que ser um pouco mais camaleão para poder falar para os jovens hoje. E cada vez mais vai ser mais difícil. Você está vendo que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Sim. E essas barreiras de geração estão cada vez surgindo e tem pessoas que não estão conseguindo se adaptar a isso. A igreja, às vezes, não está conseguindo se adaptar a isso. Podemos, no final dessa temporada, já começar a abrir um pouco mais o coração, que o telespectador sabe que a gente aqui não está para mostrar o exemplo perfeito, mas entrarmos juntos em avaliações de todos nós. Vivemos um período da história onde as coisas mudam tão rápido,
tão rápido pelas comunicações, pelas redes sociais, para um negócio que tuita lá nos Estados Unidos, em 24 horas o mundo inteiro está falando, já está fazendo, ou até já morreu. Em 24 horas a curva da internet já virou meme, já bombou, já desapareceu e nunca mais. Então, se nós não formos flexíveis, pastor, nós vamos perder as gerações. Exato. Então, fica para você, querido, eu sei que muitos adultos e mais velhos, apesar de coração jovem, mais experientes, assistem um Código Aberto. Se você quer atingir as novas gerações, a gente vai ter que ser mais flexível. Nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos, porque senão nós vamos perder para uma geração que ontem, hoje e amanhã, cada dia é uma coisa diferente. Só que como você comentou num outro programa, nem por isso eles estão felizes, tão profundos, tão cultos. Não. É uma impaciência constante, mas uma carência absurda. E é por isso que sempre o evangelho vai ser relevante. Pode ter 1000 redes sociais, pode ser teras e mais teras dentro de um celular de informação, mas ainda o ser humano precisa de Deus. Ponto. E é onde a gente entra só sabendo entrar do jeito certo, Liz. E para entrar do jeito certo, falando da lei como Paulo falava. E agora 130 vezes Paulo fala sobre a lei nas 14 cartas dele. O assuntinho difícil para aquele tempo, Laura, porque ele está falando agora, é um fariseu, dizendo para um grupo de fariseus que a lei já não é mais bem assim como eles falavam. Aí entra uma habilidade incrível de Paulo para tocar no assunto um pouco mais teológico e doutrinário, que é a presença da lei e da graça nos seus escritos. Ele deixa bem claro também a diferença, e isso é muito interessante, o guia até mostra para a gente que o público com quem ele estava tratando sabia também diferenciar muito claramente. E é um erro até que a gente comete, às vezes, em falar assim, simplesmente, não, é porque a lei foi anulada. Opa, mas espera aí. Vamos roubar, vamos adulterar e vamos mentir. Exato. Né? Mas, assim, embora realmente tem momentos que até Paulo usa esse termo anulada, ele também explica muito claramente que, na verdade, o que aconteceu é que a lei foi cumprida em Jesus, em todos os aspectos. Tanto a lei moral foi cumprida no sentido de que Jesus seguiu também a lei moral, como também a lei cerimonial foi cumprida, porque é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa para anunciar que alguma coisa está chegando. Para a gente pensar num exemplo bobo, a gente está ensaiando porque vai vir uma grande autoridade na escola. Você está ensaiando com as crianças o que elas vão falar. Elas ensaiam, vem a autoridade, eles apresentam aquilo. Depois que a autoridade foi embora, você vai continuar ensaiando aquilo? A mesma coisa era o que estava acontecendo com os sacrifícios. Aquilo era um ensaio do que ia acontecer um dia quando o Messias viesse e se fizesse sacrifício. Isso, então, se cumpriu. Já veio a autoridade, você já apresentou, já veio Jesus, morreu na cruz por nós, não precisa de sacrifício. Agora, as leis, a gente pensar nas leis como anuladas ou abolidas, que seja o termo que se usa, é tão incoerente como pensar por outro lado, né? Outro exemplo banal, que se, por exemplo, alguém aqui, eu não tenho carteira ainda, tenho que tirar correndo a minha, mas se alguém aqui, por exemplo, está dirigindo e você já passou num sinal vermelho ou estava acima da velocidade e o policial vem e te dá uma multa e, quem sabe, alguém paga essa multa para você, como Jesus pagou a nossa multa, depois que você paga a multa, você acaba com a lei de que não tem mais que parar, agora acabou a lei, não tem mais que parar no sinal vermelho, não tem mais que seguir a questão do limite de velocidade. A gente acha banal um exemplo assim, mas você vê como é sem sentido você imaginar que por pagar uma multa causada pela existência da lei, agora está anulada a lei. Isso não existe, não, está anulada a culpa. A multa foi paga, agora a lei continua, e é isso que Jesus veio. Ele não veio para anular essa lei de maneira nenhuma, apenas pagar a multa que nós cometemos a infração. Achei a tua ilustração aí fantástica da lei, porque tem muita religião que ainda está ensaiando, e a autoridade já veio. Né? Então, fica bem evidente que a lei, 10 mandamentos, essa lei moral continua. A gente já teve 2, 3 temporadas sobre lei, mas só para lembrar você que talvez esteja ligando agora, sinal do Novo Tempo chegou para você nunca ouviu a gente falando isso. Quando Paulo menciona a lei cerimonial, não inclui matar, adulterar, honrar pai e mãe, ídolos, o sábado e outras coisas que estão lá em Êxodo capítulo 20. Está muito claro isso. E que, apesar de estar em Êxodo capítulo 20, a gente vê todos esses elementos antes como coisas erradas já. O sábado está desde a criação, depois quando Caim matou Abel, já estava ali a morte como algo errado. Ídolos, sempre foi chamada a atenção que não era o caminho correto, adoração a ídolos. Tudo que está escrito que não é para a gente fazer, que aparentemente foi dado apenas na época de Moisés, já estava mostrado como algo que não era da vontade de Deus muito antes.
Então... Jovem, esse é o Paulo e esse é você, missionário. Rápido intervalo e a gente volta no último bloco com uma novidade musical para você, hein? Não sai daí não. De volta, terceiro e último bloco, penúltimo programa dessa temporada, a gente falando sobre Paulo e a influência. Eu queria apenas terminar com uma expressão de vocês, queria o comentário rápido de vocês, quando Paulo fala ali da convivência com os outros. Nosso estudo de quinta-feira diz assim: obreiro diligente, personalidade forte, sinceridade de propósito. Eu acho que aqui tem um tripé do missionário, eu queria ouvir de vocês essas três expressões: obreiro diligente, personalidade forte, sinceridade de propósito, foram responsáveis, ingredientes para essa fórmula fantástica de um Paulo bem-sucedido como foi como missionário. Leva ao sucesso, mas leva também a situações, às vezes, que a gente não quer que aconteça, mas que aconteceu com ele também, né? A personalidade forte, principalmente, a gente pode ver assim na história, principalmente da parceria dele com Barnabé e a questão de João Marcos, se leva, não leva, leva, não leva, então... Aquela coisa bem de criança, né? Ah, essa aqui é assim, não quero, então, ó, corta aqui. E aí foi cada um para o seu lado. Só que nesse corta aqui, nessa briguinha, Deus também conseguiu usar para a bênção, que mesmo tendo essa desavença, Barnabé não desistiu de João Marcos, que às vezes é uma tendência nossa querer desistir dos que são ali principiantes, dando trabalho ainda para entender a visão. Barnabé foi e falou, não, tudo bem, eu vou ter paciência com ele e eu vou trabalhar com ele, enquanto que Paulo se juntou com Silas e foi outra bênção, né? A gente conhece muitas histórias importantes, foram justamente de quando eles já estavam ali na parceria Paulo e Silas. Então, assim, eu acho que o mais importante é ter bastante sabedoria para evitar esse tipo de coisa, mas depois que isso acontece, também ter sabedoria para perdoar. A gente vê bem mais lá para frente que Paulo não só perdoou João Marcos e vice-versa, como houve uma reconciliação. Ele até cita depois, em outros momentos. Então, é muito importante isso, a gente ter sabedoria. Às vezes, em missão acontece, o inimigo está sempre ali tentando criar alguma desavença. Acontece alguma coisa que não está previsto, que não é o ideal, mas que cada um de nós tenha a sabedoria e a humildade de reconhecer os erros e pedir desculpa, pedir perdão quando é necessário. Eu gosto desse assunto de Paulo. Quando eu prego, eu falo bem claro. Paulo era um homem de Deus, mas Paulo era um homem. E a Bíblia não disfarça as personalidades firmes. Paulo era um pouco impaciente, sem dúvida, ali. Podia ter ficado um pouquinho mais tempo com Marcos. Aí surge Barnabé com uma outra escola de liderança também para dizer, eu sou o homem da segunda, terceira e quarta oportunidades. Isso enriquece a Bíblia, né? Esses três pontos que você falou, enfim, todos os nossos pontos fortes, eu acredito que são o que Deus mais usa, mas é o que também é mais atacado na gente. E o que é bonito em Paulo é que, por mais que ele fosse atacado, enfim, tivesse esses problemas às vezes, ele sempre se rendia a Deus para que aquilo fosse realmente usado para o bem. Só que esse é um cuidado que a gente tem que ter 24 horas. Não quer dizer que porque a gente teve sucesso em uma série evangelística ou numa missão ou por um período de tempo, a gente vai vencer o tempo todo. E é nisso que muita gente que faz a obra se cansa em determinado momento, às vezes. Ah, não, eu nunca vou conseguir vencer isso. Ah, não, eu já tentei, olha, já faz anos que eu estou trabalhando, mas eu tenho um vício que também me divide, então eu não sou digna. Enfim, é manter o foco de que, ao mesmo tempo que isso pode ser a sua maior bênção, pode ser a sua maior perdição. Ele podia ser uma pessoa estourada, uma pessoa sem controle, domínio próprio. Ele podia ter foco para a missão, mas, enfim, ser dominado por outro problema que ele tinha, pessoal, a gente não sabe. Mas que a gente mantenha em mente que a gente tem que direcionar sempre o que é bom na gente para o bem. Claro. E que Deus realmente controle isso, que foi o caso dele. Eu vou querer ouvir o pastor Fábio e o Pedro depois, para chamar agora, antes, uma novidade. A gente sempre tem aqui um músico, um cantor, tivemos já performances aqui dos nossos queridos convidados, inclusive, mas hoje nós vamos trazer para você uma mensagem musical diferente. Nesse final de temporada, penúltimo programa, nós vamos mostrar para você um missionário. Olha que bacana. É um missionário chamado Ted. E ele usa a música e a saúde para evangelizar. Hoje ele trabalha num dos grandes hospitais que nós temos da Igreja Adventista no mundo, chamado Loma Linda Hospital, que nós temos lá na Califórnia. E ele é um jovem, uma pessoa especial, que realmente tem uma missão no coração. E Pedro e Laura, usando da música, inclusive,
para atingir corações. E a gente queria mostrar para você esse exemplo de um rapaz que estudou no Pacific Union College, que é uma outra universidade nossa na Califórnia, e tudo isso integrado nesse jovem para que agora ele pudesse apresentar um clipe. Na verdade, é mais que um clipe. É uma música exclusiva para a gente no Código de um missionário. Ele quer que você escute, claro que a qualificação musical dele, mas acima de tudo, por trás dessa voz, dessa música, um missionário que não mede esforços para alcançar pessoas usando do louvor para levar a verdade aos corações. Roda lá, roda a música do Ted. Met a young man and I heard him say, I'm heading to the top, I'm on my way. A one-way ticket and a heart of steel, or we traded love for an empty deal. And love he tried to find, but his heart he sold and he left behind. And though he couldn't see, say I gained the world, what I lost was me. I met an old man and I heard him say, I wish I knew then what I know today. Save my heart wouldn't go so fast, and I tell the young man that he was my past. And the heart he left behind will soon be the thing that he tries to find. And when, oh yes, when he sees, say I gained the world, what I lost was me. Yeah, I gained the world, what I lost was me. Life can be so hard sometimes. I met an old man and I saw him smile. Oh, he looked my way, said he walked this mile. Said keep coming, don't you turn astray, or we never ever trade your love away. 'Cause then you'll find the key. Love is the one who will set you free. And yes, in the end you'll see. Say I lost the world, what I found was me. Yeah, I lost the world, what I found was me. Yeah, I lost the world, what I found was me. Valeu, Ted! Você escutou aí um missionário cantando e louvando a Deus. Bom demais ver o desenvolvimento dos talentos. Obrigado às instituições envolvidas para que ele pudesse preparar esse material para a gente. Pessoal do PUC, Pacific Union College, agora em Loma Linda, onde ele está trabalhando. E a gente vê aqui mais o exemplo de um jovem engajado na missão. E olha que legal! Tudo indica, se tudo der certo, a produção está trabalhando para isso, que na próxima temporada esse jovem vai estar com a gente aqui de uma maneira excepcional, inédita, participando nas discussões do programa Código Aberto, que é o nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Pastor Fábio, e vamos lá, Pedro, aquelas 3 expressões de Paulo, o que mais atrai vocês, indo para o fechamento? Eu gosto muito dessa questão da personalidade forte, né? Ele tinha realmente uma personalidade forte, ele era muito inteligente e ele sabia o que ele queria. E por isso eu acho que ele não tentava muito ser politicamente correto. Mais uma vez, eu sou contra essa expressão. Paulo, por isso que ele batia de frente com muitas pessoas.
Ele era muito forte de personalidade. E eu acho assim, eu prefiro muitas vezes levar a paulada das pessoas que me amam do que o carinho daquelas que me odeiam. Eu prefiro verdades dolorosas do que mentiras calorosas. Tá? Paulo era daquele tipo de pessoa que virava para você e falava aquilo que às vezes você não queria ouvir, mas que era necessário você ouvir. Barnabé ouviu dele coisas que ele não queria ouvir. Pedro ouviu dele coisas que ele não queria ouvir. Marcos ouviu dele coisas que ele não queria ouvir. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente, a Bíblia fala claramente a respeito de Deus. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Muitas vezes são as pessoas que mais te amam que vão dizer para você as verdades mais dolorosas que você não quer ouvir, que você não aceita, mas que são verdades. E é por isso que Paulo me chama a atenção por isso. É uma prática de amor você virar para as pessoas e dizer para elas a verdade que muitas vezes elas não querem ouvir. Então, Pedro. Ele tinha muito amor, né, realmente, no coração, mas já que todo mundo falou da personalidade forte, vou falar o obreiro diligente. Uma das características que me chama muita atenção é porque, cara, como a gente se cansa fácil de trabalhar, né, de fazer coisas e de repetições eu acho que Deus ele precisa realmente de pessoas que se disponibilizem e não se disponibilizem só por um determinado tempo, né, por uma viagem, por um ano, é uma vida inteira, né? E Paulo ele não se cansou, né? Acho que quando ele parou foi quando ele foi preso, mas mesmo assim ele trabalhava, escrevia, não tinha tempo ruim. Ele era um cara muito empenhado no trabalho. Ele não tinha preguiça e o trabalho dele não acabou até o dia dele morrer. E eu acho que deveria ser assim para nós também, né? O nosso trabalho não termina aqui até o dia ou de Jesus voltar ou da gente descansar para aguardar a vinda dele. Então, eu acho que é um aspecto que me chama bastante atenção também, que a gente pudesse ser igual a ele, seria ótimo. A Bíblia fala que quando ele já estava velhinho, ele estava ainda pedindo os rolos dele de volta, porque ele queria continuar estudando e continuar escrevendo. O pastor Bulhão conta que quem inspirou ele a escrever foi Paulo, porque Paulo era pregador e era escritor também. E ele falou assim que ele poderia abranger muito mais pessoas, chegar a alcançar muito mais pessoas se ele fizesse as duas coisas também. E olha só a inspiração que o Bulhão conseguiu em cima do nosso querido apóstolo Paulo, na diligência dele, de não só, podia ser só um pregador, podia só falar, mas ele resolveu escrever também, e resolveu fazer outras coisas. Então, é muito importante essa parte que você está falando, porque mesmo quando ele era velho, ele continuava estudando e continuava escrevendo. Terminando de maneira muito prática agora, palavras específicas de todos vocês, um jovem que assistiu esse código aberto e quer sair sendo missionário como Paulo, o que ele deve fazer? Bom, palavras curtas agora, para conselhos. Palavras curtas. Você quer assim, uma escala de atividades para você ser um tremendo missionário como Paulo? Bom, primeira coisa, então, você vai ter que se dispor a justamente aprender sobre as outras culturas e ser versado em muitas outras coisas para comunicar bem a sua mensagem. O que mais? Eu diria, seja fiel e focado. Fiel e focado. Se você é fiel a Deus e você tem o foco no fim, no seu objetivo, o Senhor vai cuidar do caminho. O que mais? Para sair na prática. Esse jovem vai agora sair na rua, começar a gritar no meio da rua que Jesus vai voltar. É isso? Vou dizer, você ser missionário? Proatividade, criatividade e autenticidade. Opa! Aí. 3 palavras que acho que definem Paulo e poderiam nos definir também se a gente quiser ser um missionário como ele foi. O que mais? Eu acho que todo mundo falou muitas coisas. Temos tempo, gente. Pode falar um pouquinho mais. Ela falou aqui sobre a multiculturalidade, flexibilidade. Não, é cultura. Adquira conhecimento. Isso eu acho muito importante. Paulo era muito conhecedor. Ele podia conversar com qualquer pessoa, a qualquer momento, que ele sabia o que estava falando. Eu acho que isso aí que você falou também. Qual que é mesmo, sua? Foco e fidelidade. Foco. A mensagem dele era Cristo. Então, não se deixe desviar pelas coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Tem muita coisa acontecendo. Havia distrações para Paulo também, mas ele se focalizou em falar, a minha mensagem é Cristo e esse crucificado. E, por fim, eu diria ainda, perseverança, persevere. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas desistem muito fácil das coisas. Elas começam e rapidamente desistem. E se você quiser ser Paulo, você vai ter que lutar por muitos anos para chegar ao nível dele. Então, temos que lutar. Hoje em dia, muitas pessoas olham assim para esse tipo de coisa e pensam que isso vem natural, é um dom dele, e não é. É 99% de transpiração e 1% de inspiração. E aí eu quero ler para vocês o que está no livro Mensagens aos Jovens, livro que fez tanta diferença na tua vida, né, Liz? Além Exatamente. da Bíblia, Recomendo para todo livro mundo.
Um livro escrito há tantas décadas atrás por uma juventude pioneira no cristianismo e a gente vê que é ainda mais atual do que nunca. Ellen White, uma escritora tremenda do mundo evangélico, que viu tantas coisas lindas e práticas para os últimos momentos da vida nessa terra, ela escreveu um livro para os jovens. E esse livro, ele chacoalha o chão de um jovem, que está escrito aqui na página 212, uma outra parte muito bonita sobre o destino do jovem, né? Lembrai-vos, queridos jovens, ela fala de uma forma muito carinhosa, queridos jovenzinhos, como se fosse traduzindo aqui, lembrai-vos de que cada dia, cada hora, cada momento, vocês estão tecendo a trama do vosso destino. Paulo começou desde lá, construindo tendas até o final, já velho, antes da decapitação, a vida inteira esculpida por um Deus que fez as tramas do destino dele, tecendo momento após momento. E eu penso, querido jovem, você tem algo que talvez eu já não tenho mais. Desabafo de coração. Eu tento ser o mais envolvido possível com os jovens, tento me reciclar, tento não envelhecer, mas você tem algo que eu não tenho mais. Talvez 20 anos, talvez 25 anos, talvez 30 anos. Você está assistindo esse programa aí com 10 anos, você tem 30 anos ainda para você participar, coisa que eu já não tenho mais. Estou com 40 anos, eu olho para você com 20 e falo, eu faria tudo para voltar 20 anos e ter mais 20 para poder acertar algumas coisas que eu talvez até desprezei e agora já vai ficando tarde. Então, jovem, você tem algo que eu não tenho, disponibilidade de tempo que eu já gastei. Isso é uma coisa que não volta nunca. E quando eu leio aqui, eu me pergunto, será que você está fazendo a trama do teu destino com Deus? É para tremer você, é para te incomodar. E se você perdeu o sono, amém, porque é o Espírito Santo acordando você para dizer, para de se acomodar e sai para o mundo, sai para a vida, sai para a missão, sai para a evangelização. Tudo que a gente conversou aqui, olha, conselhos fortíssimos, foco, proatividade, criatividade, flexibilidade, acessibilidade e, acima de tudo, Deus, Deus e Deus. Jovem, é esse destino que Deus quer para você. Se há um destino que Deus traçou para você, esse destino se chama salvação. Salvação para você e, uma vez salvo, salvação para todo mundo que está em volta de você. E eu quero ver nas redes sociais se isso te mexeu ou não, se você se incomodou ou não. Entra agora no Face, acabando esse programa, vai ali que eu leio os comentários, eu leio as mensagens que vocês mandam no nosso Facebook do Código Aberto e eu quero ver se ali vai ter um jovem dizendo, pastor, é para mim, mato no peito, vem comigo, não porque eu posso, mas porque Deus pode. Eu quero meu destino nas mãos de Deus e eu quero fazer a diferença, eu quero incomodar esse mundo, eu quero incomodar o inferno pelo poder de Deus. Segura o chão porque ele treme quando um jovem está nas mãos de Deus. Estamos encerrando o penúltimo programa e o próximo é a despedida de vocês. Já está dando saudade, mas o céu fica logo ali e vai ser bom demais a gente se encontrar no próximo programa Código Aberto e também, claro, quando Jesus voltar. Forte abraço, oração e a gente se encontra aqui no Código Aberto, que é o nosso jeito sempre bem diferente de estudar a Palavra de Deus. Te espero lá, hein? Tchau, tchau.